Fala pessoal, aqui é o professor Leandro e eu decidi gravar para vocês uma aula de revisão. E aí, como é que eu vou fazer essa revisão? A gente vai resolver juntos aqui, na verdade está resolvida já a prova com gabarito, mas a gente vai resolver junto aqui algumas questões de história das últimas provas aqui da UFPR, tá bom? Vamos passando aqui tranquilo, a prova já tem um gabarito, então a gente só vai discutir as demais alternativas, vamos falar um pouquinho sobre o tema, porque o intuito mesmo é revisar o conteúdo, alguma parte do conteúdo, né, não todo, e utilizar para isso as questões como um guia, certo? Então vamos lá. A primeira questão fala sobre Guerra Fria, tá? E ele está pedindo aqui para a gente marcar a alternativa correta. Então ele vai falar o seguinte, ó. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, foram constituídas zonas de influência geopolítica, caracterizada pela hegemonia ostentada por duas superpotências econômicas e militares que emergiram do conflito, Estados Unidos e União Soviética. Beleza, isso a gente já sabe. E ele diz, sobre o período que se convencionou a denominar como Guerra Fria, é correto afirmar que... Então a gente já viu aqui, esse aqui vai falar que Índia, Egito e África do Sul permaneceram neutros durante a Guerra Fria, não se alinhando ao sistema bipolar. Então Índia, Egito e África do Sul faziam parte dos países não alinhados, né, que surgiram ali na década de 50 e reuniam uma série de países, principalmente aqueles que se tornaram independentes depois da Segunda Guerra Mundial. Tem lá a Conferência de Bandung, na Indonésia, que vai organizar esse movimento dos países não alinhados, então a correta é essa aqui. Vamos ver por que as outras estão erradas, tá? Acordos econômicos eram efetivados entre Japão e China, que se mantiveram neutros em relação aos conflitos do Ocidente, né? Não é verdadeiro, até porque China vai se tornar um país socialista com a Revolução de 1949 e o Japão vai para a esfera dos Estados Unidos com o Plano Colombo, que vai despejar dinheiro no Japão. Eu não sei se vocês sabiam que o Plano Colombo é tipo o Plano Marshall, só que é um plano específico para recuperar a economia japonesa após a Segunda Guerra Mundial. A AC, nos anos 50, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram um pacto para evitar a proliferação de armas nucleares. Esse pacto de não proliferação de armas nucleares é dos anos 70, não dos anos 50. D. Macartismo, movimento desenvolvido nos Estados Unidos durante a década de 50, manifestou-se pelo fim das hostilidades entre soviéticos e estadunidenses. O macartismo foi um movimento de perseguição dos socialistas ou das pessoas simpáticas, ou até mesmo as pessoas que eram suspeitas de serem simpáticas aos ideais socialistas nos Estados Unidos. Então, não é um movimento que pediu o fim das hostilidades, não. E, com a morte de Stalin, ocorrida em 53, o sistema mundial de dominação bipolar foi dissolvido. Não foi dissolvido, né? A Guerra Fria não acabou com a morte do Stalin. A Guerra Fria acabou somente em 1991. O que aconteceu após a morte de Stalin é que assumiu um outro presidente da União Soviética, o Nikita Khrushchev, que vai iniciar um processo que ele vai chamar de desestalinização, vai denunciar os crimes do Stalin e etc. Então aqui a correta é a letra A. Bora para a questão número 20, que é a segunda dessa prova aqui, que fala sobre Idade Média. Sobre a iluminura ao lado, é incorreto afirmar. Essa de incorreto é legal, porque tem 4 afirmativas corretas aqui que vão nos dizer alguma coisa sobre esse período, tá? Aqui está a iluminura, né? Essa obra de arte aqui, e representa aqui os membros dos 3 estamentos sociais da Idade Média ou do feudalismo, que seria clero, nobreza e servos ou trabalhadores. Então, aqui a gente já viu que a correta, a incorreta é a que diz assim, ó, revela a supremacia da união entre guerreiros e trabalhadores sobre membros do clero. Porque realmente não há uma supremacia nem de guerreiros, nem de trabalhadores. Porque a ideia central da sociedade feudal, da sociedade medieval, é uma ideia de harmonia. Então, a defesa que a Igreja Católica fazia dessa sociedade é que a sociedade, da maneira como ela estava dividida, uns oravam, outros lutavam, outros trabalhavam, era uma sociedade harmônica, né? Então aqui, ó, representa a sociedade trifuncional tal qual foi concebida pelo bispo Adalberão de Laon no século XI, uma sociedade trifuncional. Uns oram, outros lutam, outros trabalham.
expressa uma concepção de sociedade no medievo. Medievo também é um outro termo para a Idade Média. D. Representa uma configuração social baseada na cooperação e no serviço para uma harmonia social no medievo. Então, a harmonia social é uma característica da defesa dessa sociedade medieval. E a E não expressa a sociedade medieval em sua configuração social variada, porque a sociedade medieval, embora tivesse esses três estamentos principais, ela também era mais diversa do que isso. Por exemplo, tinha os vilões, que não estão representados aqui, tem um alto clero e um baixo clero, que não está representado aqui, tem uma grande nobreza, uma pequena nobreza, que não estão representados aqui, por isso que ele não expressa toda a diversidade da Idade Média, mas a incorreta realmente é a letra A, porque não há uma supremacia de uma classe, dos trabalhadores principalmente, sobre o clero. A questão número 21 é sobre Idade Antiga, sobre Império Romano, e fala o seguinte: para assegurar a ordem entre os conquistados, os romanos tinham que manter postos avançados e acampamentos militares espalhados pelo território imperial, e era preciso alimentar e armar os soldados onde estivessem. Pensem comigo, o Império Romano foi uma estrutura gigantesca. E essa estrutura foi formada por conquistas, por lutas, por guerras. Para manter essa estrutura unida, era preciso manter soldados em vários lugares desse território, tá? Então esse enunciado é sobre isso. E vai falar o seguinte: sobre o exército romano no período imperial, é correto afirmar o quê? Foi decisivo nas conquistas territoriais durante todo o período republicano, mas perdeu o prestígio durante o período imperial? Essa parte está errada. Permaneceu distante das atividades de manutenção das fronteiras? Como que você ia conseguir manter fronteiras sem o exército, com o exército distante? Então não, está errado aqui também. Deixou de exercer influência no governo após as reformas de Augusto? Errado. Após as reformas de Otávio Augusto, o primeiro imperador, passou a exercer mais influência. As reformas fortaleceram o exército. E aí era limitado em tamanho, o que refletiu num papel político secundário. Limitado em tamanho, todo o exército é, porque o exército não é infinito. Mas isso não refletiu um papel secundário ao exército, que teve um papel de protagonista na política e na economia do Império Romano. Por isso a correta é a letra D. Desempenhou diferentes papéis administrativos e econômicos na manutenção do poder imperial. Tá? O exército teve um papel importantíssimo, administrativo, econômico e, obviamente, militar e de defesa das fronteiras durante o Império Romano. Um pouquinho de história do Brasil aí para quem gosta sobre ditadura militar. O golpe civil-militar de 64 provocou uma ruptura violenta no sistema democrático vigente desde 46, quando o Vargas sai do poder, né, em 46. Aliás, ele sai do poder em 45, mas em 46 começa o governo do Dutra, do Eurico Gaspar Dutra. O país passou a ser governado por generais escolhidos pelo Congresso Nacional em eleições indiretas, sem a participação popular. Uma das formas jurídicas mais frequentes empregadas pelo regime para garantia da governabilidade deu-se por meio da decretação dos atos institucionais. Aí 1, 2, 3, 4 e 5. A respeito desse processo histórico, que durou 21 anos, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, a alternativa incorreta é bom porque a gente tem 4 corretas aqui e isso faz com que a gente aprenda mais. Letra A, correta. A ditadura civil-militar extinguiu os partidos políticos e cancelou os registros dos partidos por meio do AI-2. Correto? Aí a gente já viu aqui que a B é incorreta, né? Que diz que a ditadura civil-militar realizou escassos investimentos, tanto em obras de infraestrutura rodoviária quanto em sistemas de comunicação. Tá incorreto porque a ditadura realizou muitos investimentos, pesados investimentos em obras de infraestrutura, olha aí Itaipu, por exemplo, e em sistemas de comunicação também. E as outras 3 corretas são as graves violações dos direitos humanos, sobretudo a aplicação de tortura,
prisões ilegais e desaparecimentos de opositores foram práticas sistemáticas, quer dizer, que aconteceram com frequência durante grande parte desse período histórico conhecido como ditadura militar. Sim, correto? D, pelo AI-5 de 68, o regime suspendeu, entre outras coisas aqui no caso, liberdade de trânsito, liberdade de expressão, o habeas corpus, que é o direito que você tem de não ser preso sem condenação, mas além disso ele também suspendeu as garantias constitucionais de vitaliciedade, quer dizer, existiam alguns cargos públicos no Brasil que você era vitalício, que você só perdia quando morria, e o AI-5 ele suspendeu isso. Inamovibilidade, quer dizer, a característica de que não pode ser movido, não pode ser removido, não pode ser transferido. Existiam alguns cargos públicos que também tinham essa característica. E estabilidade, que também tinha alguns cargos públicos que tinham estabilidade, e o AI-5 suspendeu tudo isso. Bem como a de exercício em funções por prazo certo. Isso aqui aconteceu porque o AI-5 ele quis dar poder ao presidente, aos generais, ao regime, de demitir, de transferir qualquer tipo de funcionário público que por algum motivo se opusesse ou parecesse se opor ao regime, tá? Então por isso que o AI-5 vai suspender esses direitos de cargo vitalício, de inamovibilidade e de estabilidade de alguns cargos do funcionalismo público. E a letra E, a Lei 6.663 do ano de 1979, concedeu anistia política a todos aqueles que cometeram crimes políticos ou conexos com estes no período entre 61 e 69. Essa aqui é a lei de anistia da ditadura militar, que perdoou todos os crimes políticos praticados nesse período. Inclusive, hoje se faz uma crítica, né, a essa lei, porque ela acabou realmente perdoando, impedindo que fossem a julgamento, que fossem condenados todos os que praticaram violações, inclusive em nome do Estado, né, torturas, prisões, assassinatos, desaparecimentos. Essa lei acabou perdoando todo mundo. Na época ela foi importante para possibilitar a abertura do regime, mas ela impediu que os culpados, os torturadores, fossem a julgamento. Então, questão número 23, considere o texto abaixo. A emancipação fora conseguida num contexto de violência generalizada que causara a morte de centenas de milhares de pessoas, em especial na Colômbia, Venezuela, México e Haiti. Os países que sofreram menos baixas foram Brasil, Equador, Paraguai e os da América Central. Os sofrimentos das populações foram agravados pelos deslocamentos, como o êxodo oriental, no Uruguai, 1811, e a fuga em massa dos partidários da independência do Chile, que tiveram que emigrar de Concepción para Santiago, em 1817. Aí ele diz ali, considerando as informações do trecho acima, os conhecimentos sobre o contexto histórico e os aspectos sociais e políticos da independência dos países latino-americanos e do Caribe, é correto afirmar. Então aqui trata-se de uma questão sobre independência da América Espanhola, independência da América Latina. E aqui a gente já tem, né, a correta, então, que é somente Cuba, Porto Rico. Somente Cuba e Porto Rico não se emanciparam, então eles não tiveram processo de revolução nessa mesma época ali, no começo do século XIX, né, igual os demais países, permanecendo colônias espanholas até 1898, quando os Estados Unidos entram em guerra contra a Espanha e toma da Espanha essas duas colônias, e vai ter uma influência muito grande. Porto Rico vai ser anexado e Cuba vai sofrer uma influência muito grande dos Estados Unidos até 1959 com a Revolução Cubana, tá? Tem algumas questões aqui que estão erradas, né? Vamos ler. Algumas respostas no caso. As políticas liberais que surgiram na década de 1850, no processo de consolidação da independência, favoreceram a aquisição de terra pelas comunidades indígenas. Inclusive, 1850 é o ano da Lei de Terras, uma lei que dificultou o acesso a terras no Brasil, especificamente, tá? Por isso que não. Essas políticas liberais, elas tornaram a terra mercadoria. Então, aqui no Brasil, a única maneira de você conseguir adquirir terra era comprando. E quem não tinha recursos
ficou sem terra e isso obviamente favoreceu o acúmulo das propriedades rurais nas mãos dos ricos, daqueles que já tinham condições naquele período. B. Líderes políticos como Bolívar e Bernardo O'Higgins, entre outros, passaram a apoiar a independência do Brasil em 22 e, sobretudo, incentivaram a instauração do regime monárquico. A gente já sabe que é errado, né? Mas por que é errada? Porque, na verdade, tanto o Bolívar quanto o O'Higgins eram líderes republicanos e viam num Brasil monárquico imperial uma ameaça aos países, às jovens repúblicas que haviam se formado aqui na América Latina e Espanhola. C. A participação das mulheres no processo de independência assumiu somente um papel atribuído a elas nesse tipo de conflito, como de preparar comida para as tropas e cuidar dos feridos. A gente sabe que é errada porque o papel das mulheres foi bem além disso. Elas tiveram um papel atuante em vários processos revolucionários, como no México, no Haiti, na própria Venezuela. Então não, o papel das mulheres não se restringiu a cozinhar e cuidar dos doentes. E a D, com o fim dos conflitos, os países emancipados pela região conseguiram saldar as dívidas, quitar as dívidas com a Inglaterra. Não, né? Após o conflito, esses países continuaram endividados com a Inglaterra e em muitos casos essas dívidas elas perduraram por muitos anos, em alguns países até os dias atuais. Por isso que está também errada. Vamos para a questão 24, uma questão sobre história do Brasil, sobre trabalho indígena, tá bom? Então vamos lá. Aqui no Brasil tratou-se desde o início de aproveitar o índio, não apenas para a obtenção dele pelo tráfico mercantil de produtos nativos, ou simplesmente como aliado, mas sim como um elemento participante da colonização. Os colonos viam nele um trabalhador aproveitável. A metrópole via no índio um povoador para a área imensa que tinha que ocupar, que era muito além de sua capacidade demográfica, né? Ou seja, a metrópole não tinha tanta gente assim para conseguir ocupar o Brasil, por isso que via no índio alguém que poderia, um povoador, vamos dizer assim. Um terceiro fator entrará em jogo e vem complicar os dados do problema, as missões religiosas. Então aqui está falando sobre a maneira como os jesuítas como os jesuítas atuaram perante os indígenas aqui da colônia Brasil. E a correta, a gente viu aqui que é a letra B. Os jesuítas segregavam os indígenas em aldeias para evitar a escravização da mão de obra nativa durante a colonização portuguesa, tá? Então isso aqui é correto, por quê? Durante ali o processo de colonização, iniciou-se um debate dentro da Igreja Católica para saber se os indígenas deveriam ou não deveriam ser escravizados. E a posição vencedora foi a de que eles não deveriam ser escravizados. Uma posição, inclusive, defendida por um padre que ficou famoso, o padre Bartolomeu de las Casas, tá? Então, os jesuítas, ao instaurarem as missões jesuítas aqui na América, faziam isso também para proteger esses índios de serem assaltados e atacados por grupos que queriam escravizá-los, como, por exemplo, os bandeirantes, tá? Claro que o objetivo não era somente esse. O objetivo das reduções missioneiras era efetivamente de reduzir os indígenas e facilitar o processo de catequização, mas também aqui acabava protegendo eles do ataque de grupos que queriam escravizá-los. Agora vamos ver as que estão incorretas, porque a gente também aprende aqui. Letra A. Os indígenas serviram como um elemento fundamental da colonização da região Nordeste, enquanto que no Centro-Sul sua mão de obra foi utilizada de maneira escassa. Está errado porque, na verdade, a mão de obra indígena foi utilizada por toda a colônia Brasil. Não tem essa de que no Centro-Sul foi de forma escassa, não. Letra C. Nos colonizadores espanhóis, ao contrário dos portugueses, não utilizaram mão de obra indígena. Já está errado, né? Vocês devem ter aprendido lá sobre a mita e a encomienda, que eram estratégias utilizadas pelos colonos espanhóis para explorar a mão de obra indígena. Então, sim, eles utilizavam mão de obra indígena, sim. Letra D. O tipo de trabalho executado pelos indígenas era muito rudimentar e, como a metrópole dependia dessa mão de obra, isso provocou um atraso econômico e cultural para a colônia brasileira. A metrópole brasileira não dependia exclusivamente da mão de obra indígena, até porque ela tinha mão de obra dos africanos, que para o contexto
econômico da colônia, ou seja, plantation, a mão de obra africana era mais eficiente. Então não, está errada essa questão, porque a metrópole não dependia da mão de obra indígena. E a última, que é muito importante, que é uma questão errada, é a letra E. Com o início do tráfico de escravos africanos, a mão de obra indígena deixou de ser utilizada. Deixou de ser utilizada, ó. Deixou. Não, mentira, não deixou de ser utilizada. Os indígenas continuaram a ser escravizados durante todo o período de colonização e, inclusive, ali na região de São Paulo, eles eram muito utilizados para trabalhar na lavoura de trigo, na produção de trigo, tá? Então, não caiam nessa de que os escravos africanos, os escravizados africanos, substituíram completamente os escravizados indígenas, pois não foi assim que aconteceu. Beleza? Bora para a próxima, então. Número 25, uma questão sobre Revolução Industrial. E tem um texto aqui um tanto quanto complicado, mas vamos tentar ler ele. Vamos lá. Alguém então está falando isso aqui. Estou tentando resgatar o pobre tecelão de malhas, o meeiro ludita, o tecelão do obsoleto tear manual, o artesão utópico e mesmo o iludido seguidor de Joanna Southcott, que eu não sabia quem era, tive que pesquisar quem que é essa Joanna Southcott, mas é uma profetisa lá da Inglaterra, lá, meio mística, religiosa, tá? Dos imensos ares superiores de condescendência da posteridade. Seus ofícios e tradições podiam estar desaparecendo. Sua hostilidade frente ao novo industrialismo podia ser retrógrada. Seus ideais comunitários podiam ser fantasiosos. Suas conspirações insurrecionais podiam ser temerárias, mas eles viveram nesses tempos de aguda perturbação social e nós não. Suas aspirações eram válidas nos tempos de sua própria experiência. Então aqui está falando sobre o descontentamento de alguns grupos de trabalhadores perante as inovações da Revolução Industrial, beleza? Aí, com base no trecho acima, assinale a alternativa correta. A gente já viu que a correta é a letra E, que diz que as hostilidades dos trabalhadores ingleses, as novas técnicas industriais, informam o modo como os indivíduos foram afetados pelo surgimento da industrialização, beleza? Mas vamos olhar então aqui as questões incorretas para a gente tirar delas algum aprendizado. A. O novo industrialismo substituiu as técnicas tradicionais de trabalho e os modos de vida dos camponeses. Não, né? Não é dos camponeses, é dos trabalhadores. Então, o novo industrialismo substituiu as técnicas tradicionais de trabalho e os modos de vida dos trabalhadores, evidenciando o progresso das técnicas da manufatura fabril. Aí sim estaria correto. B. Os trabalhadores ingleses já estavam agrupados em partidos políticos antes mesmo do surgimento da industrialização, demonstrando uma organização que seguia cada ofício de trabalho, como alfaiate, artesão e tecelão. Não tinha, não é, tá errado. Não eram partidos políticos. No máximo eles tinham corporações de ofício que remontavam ali à Idade Média, mas as corporações de ofício não tinham um caráter político. Eles tinham um caráter de organizar o trabalho, definir preço, definir qualidade, às vezes oferecer algum tipo de proteção para os trabalhadores que faziam parte daquela corporação, mas não era partidos políticos, tá? Então tá incorreto a letra B, como é óbvio, né? Os trabalhadores que viviam antes da era da industrialização tiveram sua memória utilizada como símbolo de resistência dos operários posteriores. Errada, não tem isso, nunca li nada sobre isso. E letra D, a história da classe operária inglesa contou sobre a industrialização. Capaz, não está errado. A história que a classe operária inglesa contou sobre a industrialização não leva em consideração o crescimento econômico do período, nem o papel de liderança assumido pelos empresários industriais. É justamente isso que a gente aprende na escola. A gente aprende como houve, durante a industrialização, um crescimento econômico e como a burguesia liderou esse processo. Então, dizer que a história não é contada assim é errado, é incorreto. Por isso que a D está errada e incorreta. Beleza? Vamos então agora para a questão número 26, mais uma questão sobre a história do Brasil. Então essa questão aqui é sobre a abolição da escravidão, né? Um tema que eu gosto bastante. Vamos lá. Diz assim: em 1888, a princesa Isabel, filha do imperador do Brasil Pedro II, assinou a Lei Áurea decretando a abolição. A decisão veio após mais de 3 séculos de escravidão, que resultaram em 4
1,9 milhões de africanos traficados para o Brasil, sendo que mais de 600 mil seres humanos morreram no caminho da África para o Brasil. De acordo com o trecho acima, considere as seguintes afirmativas. Então a gente vai ver quais são as corretas e as incorretas. Número 1. A chamada Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, não pode ser vista como uma concessão da monarquia. Não é uma concessão, não é uma dádiva, não é uma doação da monarquia, sendo resultado de um longo processo de luta e resistência que contou com a presença ativa de escravizados e escravizadas para sua libertação do cativeiro. Corretíssima, tá? A abolição da escravidão não foi um ato de benevolência, foi fruto de luta e pressão. A monarquia libertou os escravizados quando já não podia mais fazer algo diferente. Libertou os escravizados porque foi obrigada a fazer isso. 2. No período imediato que sucedeu a abolição, os libertos puderam contar com medidas de apoio. Puderam. Na forma de distribuição de pequenos lotes de terra, tal como aconteceu nos Estados Unidos após a Guerra Civil com a chamada Reconstrução. Não, errado, seria bom se fosse, né? Seria bom se tivesse tido alguma política para tentar integrar esses ex-escravizados na sociedade, mas o que eles receberam após essa liberdade foi o isolamento, a exclusão, o preconceito e o racismo, a pobreza, a miséria, a marginalidade. Então não, infelizmente, essa 2 está errada. 3. Escravizados e escravizadas receberam apoio de muitos setores da sociedade da época ligados aos movimentos abolicionistas, sendo Luiz Gama, filho de escrava e advogado autodidata, um dos personagens mais célebres e atuantes, empenhando-se na libertação de centenas de cativos e cativas. Luiz Gama é um herói da abolição da escravidão brasileira. Sim, ele, um homem negro, aprendeu o direito, aprendeu a ser advogado sozinho ali, sem fazer faculdade, e atuava nos tribunais defendendo escravizados e conseguindo aí a liberdade de muitos desses escravizados. Então essa aqui está correta, Luiz Gama é brabo. 4. Os segmentos da sociedade adeptos ao regime escravista, ou seja, os escravistas, defendiam a emancipação gradual, quer dizer, defendiam a liberdade aos poucos, e nutriam um profundo receio de que a abolição imediata da escravidão trouxesse desorganização econômica e provocasse caos social verdadeira. Então, os escravagistas queriam que a abolição se desse da maneira mais lenta possível, como de fato aconteceu, porque tinham medo, receio de que uma abolição total, rápida, fosse causar um caos social e uma desorganização econômica. Corretas número 1, 3 e 4, letra D de dado. Em 1632, o matemático, astrônomo e filósofo italiano Galileu Galilei publicou o Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, no qual 3 personagens de nomes Sagredo, Salviati e Simplício debatem sobre a cosmologia copérnica e a cosmologia aristotélica. Ainda no mesmo ano, Galileu foi chamado a comparecer à Congregação do Santo Ofício em Roma, Santa Inquisição, acusado de defender as ideias de Copérnico, que eram consideradas heréticas, pecado pela Igreja Católica. Considerando o contexto histórico do processo de condenação de Galileu Galilei pela Inquisição Romana, assinale a alternativa correta. E a gente já viu aqui que a correta é a letra C, que diz que o processo contra Galileu foi além de uma ademoestação. O que significa essa palavra ademoestação? Essa palavra significa corrigir alguém que está no erro, censurar, repreender. Sabe quando uma criança faz uma coisa errada e você repreende essa criança, corrige ela? Isso é ademoestação. Mas aqui está dizendo que o processo do Galileu foi além de uma correção, ordenando que ele abjurasse a teoria heliocentrista defendida por Copérnico e não divulgasse nem a ensinasse. Então ele teria que negasse a teoria
heliocentrista. Então ele teve que voltar atrás naquilo que ele pensava, essa é a correta. Vamos olhar as incorretas então para ver o que a gente aprende. A Inquisição proibiu os livros de Nicolau Copérnico, relacionando-os ao Index Librorum Prohibitorum, por divulgarem a heresia protestante. Não foi por isso que a igreja proibiu os livros do Copérnico, foi por divulgarem o heliocentrismo, considerado herético pela igreja. Os inquisitores, letra B, descobriram, nos diálogos entre os personagens do livro de Galileu Galilei, passagens em defesa da magia como forma legítima de conhecimento do mundo natural. Não falava sobre magia, não é Perry Potter. D. Após o Concílio de Trento, os doutores da Igreja procuraram estabelecer uma atitude de conciliação e diálogo com os filósofos naturalistas e matemáticos com a finalidade de controlar o conhecimento da natureza. Por que está tão errada essa questão? Porque após o Concílio de Trento, a Santa Inquisição foi reativada para perseguir e combater as heresias. E para quem não se lembra, o Concílio de Trento é aquele concílio no qual a Igreja Católica procura reagir contra a Reforma Protestante. O livro de Galileu Galilei, aqui na letra E, foi motivo de escândalo e condenação por submeter a teologia à filosofia natural, questionando os dogmas religiosos e a verdade revelada pela Escritura. Não, né? O cara só estava falando ali que ele preferia o heliocentrismo do que o geocentrismo e foi forçado aqui a renegar suas ideias. Legal, né? Bora de mais uma questãozinha aqui, agora dessa vez a prova do ano de 2021 da Universidade Federal do Paraná. E a questão número 17 fala sobre História do Brasil, Plano Collor, tá? Depois da ditadura militar, a gente tem o governo do Sarney, depois do Collor, depois Fernando Henrique, depois Lula, Dilma, Temer e atualmente o governo Bolsonaro. Número 17. A manchete do Jornal do Brasil de 17 de março de 90, um dia após o Plano de Estabilização Econômica, popularmente conhecido como Plano Collor, foi, a manchete dizia assim, ó, reforma de Collor faz terremoto na economia. A medida deste plano, bem como sua consequência econômica que causou esse terremoto, foi, por que aconteceu esse terremoto na economia? A gente já viu que a D, a correta, é por causa que o Plano Collor, ele teve como consequência o confisco da poupança e das contas correntes com mais de 50 mil cruzeiros, fragilizando a maior parte da população. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui. Um dos principais problemas que o Brasil enfrentou durante toda a década de 80 e aqui no começo da década de 90 foi a inflação. Então ali no governo Sarney, que veio antes do governo Collor, foram tentados diversos planos para combater a inflação. Plano Bresser, Bresser 1, Bresser 2, Plano Verão. E o Collor, quando assumiu a presidência, ele também teve que lidar com esse problema que era a inflação. E para combater a inflação, a ideia do Collor era combater a inflação retirando dinheiro de circulação. Porque se as pessoas não têm dinheiro para comprar, a tendência é que elas não comprem e diminua assim a demanda da economia, fazendo com que os preços caiam, porque vai ter muita oferta e pouca demanda. Pois bem, e aí ele vai tomar essa medida radical de confiscar o dinheiro das poupanças e das contas correntes superiores a 50 mil cruzeiros, e isso vai ser um choque geral, as pessoas vão achar que o governo está tomando o dinheiro delas, e estava mesmo, isso vai ser uma tragédia. Então, basicamente, o Plano Collor é o confisco da poupança de valores acima de 50 mil cruzeiros. E as incorretas? Vamos ver as incorretas para ver o que a gente aprende. Letra A. A aplicação de pesada taxação de fortunas perdendo o apoio da elite. Não, né? Seria uma medida aqui que sempre entra em voga quando vai se discutir reforma tributária, mas nunca foi aplicada taxação de fortunas no Brasil. B. A reestatização de companhias privatizadas no governo Sarney, afugentando investidores estrangeiros. O Collor, ele era um liberal, né? Ele era um privatista. Então não, ele não reestatizou nada, pelo contrário, ele privatizou e abriu a economia do Brasil, seguindo aqui a cartilha neoliberal.
C. O descongelamento de preços e salários indexados desde o governo Figueiredo, derrubando a Bolsa de Valores. Apenas não. Não. Apenas não. Congelamento de preços e salários era uma medida que aconteceu bastante durante o governo Sarney, para tentar controlar a inflação também. Então, como é que o Sarney tentou controlar a inflação? Congelando o preço dos alimentos. Então, assim, tinha uma lei que dizia, por exemplo, que o arroz só poderia custar, sei lá, 1 quilo de arroz só poderia custar R$ 2. Né? Então, quem vendesse acima de R$ 2 estava descumprindo a lei. Essas medidas não deram certo no geral e geraram, inclusive, desabastecimento nos mercados, porque o produtor de arroz ele não vai querer vender pelo preço que a lei manda. Então, ele prefere vender no mercado negro por um preço maior do que vender nos mercados oficiais por um preço que a lei manda, que para ele é considerado um preço baixo. Ok, questão número 18, uma questão que nós vamos falar sobre Grécia Antiga, democracia ateniense. Para nós atualmente, né, no Brasil de 2022, às 16 horas do dia... Que dia é hoje, gente? Do dia 22/10. Para nós, o ostracismo existe em um sentido figurado. Tipo assim, porra, ninguém me liga mais, ninguém me procura mais, eu tô no ostracismo. Mas para os atenienses, o ostracismo era uma medida concreta que marcava a vida do ostracizado. As escavações arqueológicas permitiram que se descobrisse cacos com diversos nomes de políticos ostracizados. E aí ele dá o enunciado. Considerando os conhecimentos sobre Grécia Antiga, a principal função pensada para a implantação do ostracismo na sociedade ateniense entre os séculos 6 e 5 a.C. foi impedir que... Por que se implantou o ostracismo? Então, correta é para impedir que cidadãos concentrassem poder político e ameaçassem a democracia. Né? Então, essa é a função do ostracismo aqui. Então, para quem não lembra, o ostracismo era a prática dos atenienses de banir por até 10 anos cidadãos que de alguma maneira ameaçassem a democracia. Ou geralmente porque concentravam muito poder em si e esse poder poderia acabar ameaçando a democracia. Por isso que eles acabavam sofrendo o chamado ostracismo. Vamos olhar aqui as questões incorretas para ver o que a gente pode aprender. Então aqui diz que o ostracismo servia para impedir que micênicos... Quem que eram os micênicos, né? É um dos primeiros povos que deram origem à Grécia Antiga, que se misturaram com os cretenses, formaram a civilização creto-micênica. Né? Então aqui diz que era para impedir que os micênicos tivessem poder político e ameaçassem a aristocracia, está errada, e impedir que os metecos, os estrangeiros, mobilizassem poder político e ameaçassem a oligarquia. Nessa época, o governo ateniense era uma democracia já, né? Impedir que espartanos arregimentassem poder político e ameaçassem a república. Que república? Não tinha república na Grécia. Impedir que... Aliás, não tinha república em Atenas, né? Impedir que cretenses conseguissem poder político e ameaçassem a tirania. Eles só trocaram aqui povos e meteram aqui uns tipos de governo aleatoriamente só para colocar umas questões erradas aqui. Então, estão todas erradas. Correto é impedir que cidadãos concentrassem poder político e ameaçassem a democracia. Uma questão de um tema de história do Brasil que eu gosto bastante, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. A cenária alternativa que destaca uma semelhança e uma diferença entre esses dois movimentos. Essa questão é muito boa. Acho que até ela tem várias provas, na verdade, questões bem parecidas com essa. Vamos lá, sobre Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, a gente já viu a correta, a letra E, que diz o seguinte: ambos os movimentos pregavam independência regional em relação a Portugal. Independência regional, por exemplo, Inconfidência Mineira queria separar Minas do Brasil e proclamar uma república, criar uma universidade em Ouro Preto, enfim, isso, né? Acho que era isso. E a Conjuração Baiana queria separar a Bahia do Brasil, proclamar uma república, abolir a escravidão, né? Então, sim, eles pregavam independência regional. Mas, na Inconfidência Mineira, houve maior participação da elite. E na Conjuração Baiana, houve maior participação popular. Corretíssimo, né? Até por isso que a Conjuração Mineira ela não se comprometeu com a abolição da escravidão.
enquanto a Conjuração Baiana tinha a abolição da escravidão nas suas pautas, nos seus objetivos. Beleza? Lembrando que a Conjuração Mineira nunca chegou a acontecer porque ela foi traída pelo Joaquim Silvério dos Reis, que caguetou o movimento para o governador de Barbacena, e aí mandaram prender os que estavam conspirando. Vários foram condenados à morte, mas somente o Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes foi executado, enforcado, esquartejado e seus pedaços salgados e expostos no caminho que ligava o Rio de Janeiro à Vila Rica. E a Conjuração Baiana, né, essa que ela começa a ser mobilizada, eles começam a pregar panfletos nos postes, falando que está para chegar o dia da nossa liberdade, mas ela vai ser prontamente reprimida também pelo governo da época e de maneira até mais violenta que a Conjuração Mineira, por causa realmente do caráter popular da Conjuração Baiana. Lembrando que na Conjuração Baiana há a participação aqui da elite também, principalmente agrupados em uma loja maçônica que, se eu não me engano, chamavam-se Cavaleiros da Luz, uma coisa assim, mas vai ter a participação da elite, ao menos no começo do movimento. Depois a elite se retira e o movimento é reprimido e termina a Conjuração Baiana, também chamado de Conjuração dos Alfaiates, Revolta dos Alfaiates. Beleza? Vamos ver as incorretas para ver o que eles dizem aqui. Letra A. Ambos movimentos defendiam a abolição da escravidão. Não. Conjuração Mineira não defendia a abolição da escravidão. Letra B. Ambos os movimentos desejavam uma mudança do sistema político no Brasil. Talvez, pode ser. Mas na Inconfidência Mineira houve a defesa de um regime democrático. E na Conjuração Baiana houve a defesa de monarquia constitucional. Tá bem errada, né? Essa aqui tá bem errada. Na Conjuração Baiana não defendia a monarquia constitucional, defendia a república. Letra C. Os movimentos desejavam implantar a industrialização no Brasil, mas na Confidência Mineira houve o apoio de empresários ingleses. Na Conjuração Baiana houve o apoio do Marquês de Pombal. Muito errada. Marquês de Pombal? Não, né? Marquês de Pombal era primeiro-ministro português, não ia querer ver lugares tão importantes quanto a Bahia, ou até mesmo a região das Minas, se tornarem independentes, né? Tá errada. D. Ambos os movimentos, lembrando aqui um pouquinho sobre o Marquês de Pombal, lembrando que o período pombalino é um período de racionalização da administração portuguesa no Brasil. Marquês de Pombal, um déspota esclarecido, vai adotar algumas políticas iluministas, né? Vai permitir as manufaturas aqui no Brasil. É o Pombal que vai transferir a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Pombal vai mandar cercar a cidade de Diamantina, né? O Pombal ele vai criar o primeiro órgão do Império Português, vamos dizer assim, da colonização, destinada a lidar oficialmente com os indígenas, né? Tudo isso acontece no período pombalino, beleza? Letra D. Ambos movimentos pretendiam unir-se a outras rebeliões nas colônias ibéricas da América. Mas na Inconfidência Mineira, houve o apoio de Simão Bolívar. E na Conjuração Baiana, houve o apoio dos haitianos. Não houve o apoio nem de Bolívar, nem dos haitianos, embora a Conjuração Baiana ela tenha tido uma inspiração, uma influência da Revolução Haitiana que começou em 1791. Então a Conjuração Baiana de 1798 se inspirou na Revolução Haitiana de 1791, né? Também, não somente, né? Os dois movimentos têm influência iluminista também, mas a Conjuração Baiana tem essa influência da Revolução Haitiana de 1791. Inclusive a Revolução Haitiana cria no Brasil um sentimento de medo na elite escravagista, que ficou conhecido como haitianismo. Beleza? Questão número 20. Leia o excerto a seguir do historiador francês Jacques Le Goff sobre o conceito de memória. A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, busca por identidade, né? Mas a memória coletiva é não somente uma conquista. A memória coletiva é também um instrumento e um objeto de poder. A história, ela é um tipo de memória coletiva, né? E o que o Le Goff está dizendo é que a história, muitas vezes, é um objeto e um instrumento de poder.
Como assim, professor? Não entendi. Pensa, por exemplo, quando. Um exemplo que eu gosto de dar, quando o fascismo italiano surgiu e ele usava a história da Itália para legitimar o regime fascista, dizendo que, assim como o Império Romano, a República Romana tinha sido grandiosa, os italianos então tinham na sua história esse elemento de serem povos grandiosos e conquistadores, e por isso que o fascismo italiano tinha que ser um regime expansionista, deveria conquistar mais territórios. Ele estava usando a história para legitimar uma opção política de ser expansionista. O nazismo alemão é a mesma coisa, e se você vai olhar uma série de regimes fascistas, vão utilizar a história para legitimar as suas atitudes. Isso também a gente consegue perceber nas unificações da Itália e da Alemanha, nas unificações nos movimentos nacionalistas. Aqui no Brasil, quando é proclamada a República vai procurar na história alguém que pudesse legitimar esse movimento e encontra um Tiradentes. Um Tiradentes que vai ser elevado à categoria de herói, porque na visão da República, né, que foi proclamada 100 anos após a morte de Tiradentes, essa história de um homem que foi morto porque queria a República poderia inspirar mais pessoas a apoiar o regime republicano. Então aí é mais um exemplo de como a política muitas vezes utiliza a história, instrumentaliza a história para suas finalidades, beleza? Então, perdão por essa divagação aqui, vamos continuar então aqui na questão, que ele diz o seguinte, está falando de memória e ele fala, a partir dos conhecimentos sobre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, considere as seguintes afirmativas, tá? Número 1. Em 2020, várias estátuas de Cristóvão Colombo foram derrubadas para se protestar contra o genocídio de povos americanos nativos. Beleza, correta. Número 2. A obrigatoriedade do ensino de história e da cultura afro-brasileira e indígena objetiva valorizar a atuação de grupos e indivíduos marginalizados na história e da memória do nosso país. Correto. Né? Como é que isso se enquadra nessa questão de utilização da história como um objeto político? Por que vocês acham que durante tanto tempo a participação dos afrodescendentes ou dos africanos e dos indígenas foi tão ocultada, foi tão apagada da história? Por que será? Porque não fazia sentido, não era do interesse das elites políticas dominantes, né, nesses períodos, que a participação desses grupos aparecesse em destaque. Então precisou uma tomada de consciência da sociedade, uma mudança do pensamento para que estudiosos, historiadores pudessem voltar os olhos para aquele período e falar assim, não, peraí, vamos olhar direito. Os indígenas, os africanos tiveram participação fundamental, protagonistas na história do Brasil. Eles não foram somente acessórios, pessoas sem vontade que foram manobrados pelos brancos, europeus, portugueses. Né? Mas isso aconteceu por quê? Porque o clima político do país mudou e aí a história também ela acaba sendo alterada para se adaptar a esse novo contexto político. Né? Então, a 1 e a 2 corretas. 3. Após a morte de Lenin, Stalin coordenou o silenciamento da memória das representações de Lenin nos países soviéticos. Não, né? O Stalin ele era um marxista-leninista, né? Então ele não vai tentar apagar as influências do Lenin. O que vai acontecer aqui é que o regime stalinista vai tentar apagar as contribuições do Trotsky, que era inimigo político do Stalin, e que depois vai ser acusado de trair a revolução. E aí, sim, nesse caso sim, mas do Lenin não. 4. No projeto Brasil Nunca Mais, a memória das torturas dos presos políticos no período do Estado Novo foi recuperada. Esse projeto Brasil Nunca Mais, ele recupera a memória de torturas de presos políticos, mas não é do período do Estado Novo, é do período da ditadura militar de 64 a 85, tá bom? Por isso aqui a gente tem a questão B, onde somente a 1 e 2 estão corretas. Legal? Da hora, legal? Bora então para a questão número 21, uma questão sobre política americana. Será que é isso? Vamos ver. Em junho, porque eu não tinha visto antes, tá? Tô fazendo junto com vocês aqui um react na hora aqui. A gente que é profissional das internets.
Em junho de 2020, os legisladores do estado do Mississippi, nos Estados Unidos, aprovaram a retirada do símbolo dos confederados da bandeira estadual. Então, assim, lembra da Guerra da Secessão? De um lado a União, do outro lado a Confederação. Então, está dizendo que em junho de 2020 foi aprovada a retirada do símbolo dos confederados da bandeira estadual do Mississippi. Legal. Com base na história dos Estados Unidos, assinale a alternativa que apresenta quem foram os confederados. Isso é fácil, né? Quem foram os confederados e qual foi a razão dos protestos atuais contra os símbolos confederados. Então, quem foi os confederados e por que as pessoas protestaram contra esses símbolos que utilizavam os confederados. Como a gente está fazendo essa prova que já tem o gabarito, a gente está vendo aqui que a correta é a letra B. Mas aí você pensa na sua cabeça, putz, mas será que eu já sabia disso aqui? Né? Talvez você não soubesse, mas se você não soubesse, agora você sabe e espero que isso possa te ajudar de alguma maneira aí na sua vida acadêmica, nas provas, nos vestibulares que você vai fazer. Então a correta é que diz que os confederados defendiam a manutenção da escravidão e a separação do Sul em relação ao Norte dos Estados Unidos no contexto da Guerra Civil Americana, também chamada Guerra da Secessão, de 1861 a 65. Motivo pelo qual os símbolos confederados são considerados atualmente racistas, porque os confederados estão historicamente vinculados com a ideia da defesa da escravidão. Por isso que atualmente os símbolos dos confederados são considerados racistas e por isso que o estado do Mississippi aprovou a retirada de um símbolo confederado de sua bandeira. Legal? Lembraram? Então, bora ver as questões que estão incorretas para a gente tentar aprender alguma coisa com elas também. Letra A. Os confederados defendiam o extermínio dos indígenas e a independência das 13 colônias em relação à Inglaterra. Né? Não, né? Porque esse negócio de união e confederação aconteceu bem depois do processo de independência. A guerra foi em 1861 e a independência foi em 1776. Né? Então não faz muito sentido. Né? Defendia o extermínio indígena. O extermínio indígena foi praticado pelo Estado americano, né? Pelo Estado dos Estados Unidos da América, que praticaram esse extermínio indígena no processo de marcha para o oeste. Né? Então, não é só os confederados que defendiam isso, mas basicamente todo o Estado, todo o país Estados Unidos defendia isso. Então, o símbolo dos confederados não é relacionado à defesa do genocídio indígena. C. Os confederados defendiam a expulsão dos judeus e o rompimento com o Estado de Israel. Por isso que o símbolo é considerado antissemita, apenas não. D. Os confederados defendiam o banimento dos muçulmanos e a suspensão da entrada de imigrantes islâmicos no território americano no contexto da Guerra do Golfo, motivo pelo qual os símbolos confederados são islamofóbicos. Não são, né? Não é isso. Embora a islamofobia exista e é forte nos Estados Unidos e está relacionado com a Guerra do Golfo, né? Realmente, em 91, Estados Unidos atacando o Iraque, mas está relacionado também com o ataque às Torres Gêmeas de 2001, a guerra ao Afeganistão, a Segunda Guerra ao Iraque, né? A gente não pode confundir grupos radicais terroristas islâmicos com pessoas que praticam a fé islâmica, né? Com muçulmanos. Uma coisa é diferente da outra, né? Não são todos os muçulmanos que são esses radicais, óbvio que não, né? Assim como não são todos os cristãos que são radicais nem terroristas. Então a gente não pode confundir as duas coisas. E os confederados defendiam a deportação de mexicanos e a construção de um muro separando o México dos Estados Unidos no contexto da Guerra Hispano-Americana de 1898. Pelo motivo pelo qual os símbolos confederados são considerados xenófobos. A xenofobia também é grande nos Estados Unidos. E essa defesa de construir um muro separando os Estados Unidos de México é uma defesa que foi feita pelo presidente Donald Trump, né, há pouco tempo atrás. Os mexicanos sofrem preconceito e discriminação nos Estados Unidos. Existe essa questão fronteiriça de mexicanos que tentam entrar ilegalmente, né, mas não tem nada a ver com os confederados aqui nesse contexto.
E a última questão, então, aqui que a gente vai fazer juntos, né? Concluindo aqui essa pequena revisão, espero que ela tenha sido válida, que alguma das questões que a gente discutiu tenha te ajudado aqui. A última questão é essa questão sobre o movimento punk. Até me lembro quando essa questão ela saiu aqui na prova da UFPR. Que diz o seguinte: leia os excertos abaixo. O primeiro é de uma especialista em música popular e o segundo é parte de uma letra de canção punk inglesa. Vamos ver. Primeiro, em contraposição ao Verão do Amor da geração hippie, de 10 anos antes, o ano de 1977 teria o Verão do Ódio da geração dos punks. Legal. E o outro é: não há futuro no sonho da Inglaterra. Sem futuro para você, sem futuro para mim. Trecho da música God Save the Queen, da banda Sex Pistols, banda punk Sex Pistols. E aí a gente tem aqui uma questão, né? A partir do conhecimento sobre o período contemporâneo, é correto afirmar que a criação e o desenvolvimento do movimento musical punk na Inglaterra, nos anos 70 e 80, ocorreu num cenário socioeconômico de... E aí a gente tem aqui já a resposta: declínio do estado de bem-estar social após a Segunda Guerra Mundial e a ascensão de políticas neoliberais que diminuíram investimentos em educação, saúde e seguridade social. Tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter surgindo na Europa e nos Estados Unidos uma coisa que a gente chama de estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, ele é o estado capitalista, o estado liberal, porém, ele é um estado que vai fazer uma série de concessões sociais para a população. Exemplo: educação pública gratuita, saúde pública gratuita, segurança, previdência social, né, possibilidade dos cidadãos se aposentarem. Tudo isso vai fazer parte do que a gente chama de estado de bem-estar social, que vai ter um auge, vai vigorar bastante ali do final da Segunda Guerra Mundial até ali a metade da década de 70. Beleza? Esse estado de bem-estar social, um dos motivos pelo qual ele existia, está relacionado com a Guerra Fria. Por quê? Porque a concessão de direitos sociais básicos para a sua população era uma das formas das potências capitalistas impedirem que as massas trabalhadoras se aproximassem das promessas do socialismo. Então aquela ideia assim, ó, a gente vai tornar o nosso país um pouco menos hostil aos trabalhadores para que esses trabalhadores não se radicalizem e se tornem socialistas ou comunistas. Beleza. Mas o que acontece ali nos anos 70? Nos anos 70 a gente tem algumas crises do capitalismo, né? Como as crises do petróleo, e muitos países vão passar por dificuldades econômicas. Então vai surgir uma ideologia, ou vai ressurgir aqui nesse contexto uma ideologia que vai ser chamada de neoliberalismo, ou seja, o novo liberalismo. E o novo liberalismo ele é parecido com o antigo liberalismo que existia antes da crise de 29. Só que o neoliberalismo ele vai ser mais profundo. O neoliberalismo vai começar a defender a privatização de setores que antes o liberalismo nem tinha coragem de propor a privatização, como, por exemplo, educação e saúde. Nos Estados Unidos, o neoliberalismo vai conseguir, por exemplo, privatizar toda a saúde dos Estados Unidos. Na Inglaterra não vai conseguir. Mas o neoliberalismo está ligado com o fim desses direitos sociais que existia no estado de bem-estar social. Beleza? Por isso que o movimento punk, ele retrata essa desilusão com o Estado, com a vida. O Estado não tem nada para você, não há futuro, não há perspectiva de aposentadoria, né? Não há nada para o trabalhador. Beleza? Então, só para dar aqui uma passadinha assim, no contexto desse surgimento do neoliberalismo. E vamos então olhar aqui as questões que estão erradas para ver o que a gente aprende. Letra B está dizendo que o punk surge num cenário de crise econômica causada pela saída da Inglaterra do Tratado de Maastricht e o aumento dos impostos para as populações mais pobres penalizadas pelo desemprego. Esse tratado de Maastricht é o tratado que dá início à União Europeia. Foi assinado na Holanda no ano de 1992, tá?
Então não tem relação aqui com o surgimento do movimento punk. Letra C. O endurecimento do imperialismo inglês sobre suas colônias asiáticas e africanas e o aumento da violência urbana com atentados terroristas praticados por imigrantes desses territórios, né? O imperialismo inglês nessa época ele já na verdade enfraquecendo, né? O imperialismo inglês ele é forte ali no século XIX até antes da Segunda Guerra Mundial, então não está relacionado ao imperialismo inglês. D. O fracasso das políticas monetaristas implantadas após a Primeira Guerra Mundial e de adoção de reformas protecionistas mal-sucedidas que penalizaram os pequenos negócios ingleses. Essas políticas monetaristas elas foram implantadas após o fracasso das políticas monetaristas implantadas após a Primeira Guerra Mundial e a adoção de reformas protecionistas. Está errado isso aqui, né? Não é protecionismo, na verdade, ao contrário do que prega o liberalismo ou o neoliberalismo. Então está errado. E o último aqui, enfraquecimento do Estado de Lei e Ordem e a rejeição de iniciativas de globalização. Rejeição de iniciativas de globalização que causaram a imigração de jovens pobres ingleses em busca de oportunidades de trabalho. Como se os ingleses tivessem que sair do país para conseguir trabalho. É meio ao contrário, né? A Inglaterra, nesse período aqui, a Inglaterra vai ter um cenário econômico que vai ser complicado, porém, outros lugares da Europa vão muitas vezes estar passando por situações piores do que a Inglaterra, então é mais fácil que os trabalhadores de outros países irem para a Inglaterra do que os ingleses terem que sair da Inglaterra para ir trabalhar em outros lugares. Tá? Então, por isso que o surgimento do movimento punk está relacionado à ascensão do neoliberalismo e à extinção de direitos sociais que existiam no estado de bem-estar social que existiu da Segunda Guerra Mundial até ali a metade da década de 70 na Inglaterra e em países do Ocidente. Bom, pessoal, deu mais ou menos aqui uma horinha de revisão, né? Espero que possa ajudar vocês. E é isso, boa sorte a todos que vão fazer prova nos próximas semanas, próximo mês. E tudo de bom para vocês. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Grande abraço, vamos se falando. Até mais. Tchau, valeu.